E aí, cara, o que você me conta? Vamos falar hoje de tripa presa e que mais? Rapaz, e nervosismo. E nervoso? Tá E certo, bora. nervoso. Rapaz, eu abri uma caixinha de perguntas na semana passada. Aí eu disse, ó, aproveitem que eu vou ter doutor Adolfo lá 1 hora pra gente explorar o conhecimento dele, né? Podem mandar questionamentos aí e dicas de live, de tema, né, pra gente fazer. E a maioria foi, eu não sei se acontece com você, mas eu acho que Hum. 70% das minhas pacientes são mulheres. E 90% desses 70% estão constipados. Estão constipados. Cara, da última vez que eu vi, Dense, eu acho que eu tô com 74 de mulheres de pacientes e seguidores são 81. Eu Pois acho que as é. meninas cuidam mais da saúde, né? Isso é uma Exato, coisa, exato, cuidam exato. mais. E, E e a realmente são muito constipação obstipadas, velho. é uma coisa que chama muita atenção, inclusive, sabe? Primeira A doutora pergunta. Aline está dizendo, muito comum, infelizmente é mesmo, Aline, você tem toda a razão. Muito comum, Sim, infelizmente. muito comum, muito comum. E olhe, constipações severas, entendeu, Adolfo? De 20 dias sem fazer cocô, 15 dias. É muito Normal aí, apego. ó, de 3. É muito apego. Rapaz, tem que pensar. Se as meninas estão procurando um homem, então elas gostam de cocô, então é normal, entendeu? É Então fica normal. apegado, retém o negócio. Mas não é, cara? Olha, eu vejo casos severos, e assim, viu, Lipe? Às vezes não é nem tanto tempo só que fica presa, mas na hora que vai ter oportunidade de expelir aquilo, o problema que é. E aí a Isso. gente, óbvio que a gente brinca, dá risada, mas assim, falando sério, pessoal, é Ana, ô Aninha, é, Olá, Ana. cara, é complicado, velho, é complicado. Eu tava um paciente hoje falando assim, Dolfo, ela dizendo que nunca pariu, mas é que ela imagina que seja por aí, entendeu? Então, é um Uhum, negócio meio complicado, que pode machucar de uhum. verdade, né? Pode causar alguns prejuízos de fato. Então, é uma Sim, coisa que a gente precisa cuidar, né? sim. É, tem gente que usa de tudo, entendeu, Adolfo? É. É comendo mamão toda manhã, é tomando chá de não sei o quê. Sendo que o básico a pessoa não faz. Eu vou esperar você começar a definir o que é isso, como é que você trata mais ou menos. Depois eu vou falar um pouco da parte nutricional, o que é que eu faço para tentar melhorar a constipação, que geralmente dá um resultado positivo. Bora falar de muita coisa, né? Ó, a doutora Vamos Juliana falar. Luciana também chegou aí. Ela odeia que chame ela de Boa Juliana noite. Luciana, né? Oi, Ah, Ju! é? Vamos lá. Bença, o que que Eita. acontece? É, eu acredito que nós temos dois componentes muito importantes aí. Um é de fato nutricional e o outro tem muita relação com comportamento. Isso. Porque eu vejo muito as meninas terem problemas de obstipação por uma coisa que o grande Youssef Zogby, meu irmão, fisioterapeuta, chama de simpaticotonia. Então é aquele estado de hipervigilância, que as meninas em geral têm que dar conta de muitas coisas ao mesmo tempo. Verdade. E muitas vezes assumem posturas onde elas precisam se multiplicar ao longo do dia, né? Isso é muito Uhum. mais cobrado das meninas do que da gente. Até porque se cobrar isso da gente, a Verdade. gente não vai dar conta e acabou, A né? gente não consegue, Então, não. não consegue, ponto final. Né? Juju, não bota carinha triste, não, tô brincando. Então, assim, é, isso são essas duas coisas muito importantes. A questão da simpaticotonia, ela melhora, ou ela tende a se resolver, passando pelas vias comportamentais. Então, aí passa pela via da psicoterapia, o exercício físico é fundamental, os hábitos saudáveis como o sono adequado é muito importante. Então, são coisas mais comportamentais, né? E a parte nutricional, aí vem as discussões, né, Denso? Que eu vou falar um Uhum. pouquinho e vou largar para você. Uhum. Porque, assim, o pessoal acha que vai ajudar alguém a fazer cocô fazendo cimento ou então barro de tijolo dentro da tripa, né? Uhum. E não é bem assim. Assim como muitas vezes o pessoal acha que saúde é fazer cocô todo dia, e não é Uhum. necessariamente assim. Então tem Isso. uma série de detalhes, e eu só vou adiantar,
que se encher de fibra não vai fazer ninguém ficar com o intestino saudável. O que não quer dizer que alguns tipos específicos de fibra não possam ser úteis para situações específicas. Isso. Porque hoje a gente tem que explicar tudo, né, Densa? Porque senão fica parecendo. Se é a favor ou é Sim, contra? sim. Eu falo, gente, não. Entre o a favor e o contra, tem infinitas possibilidades. Então Possibilidades. vamos trabalhar aí ó, nesse espectro aí que tem um monte de possibilidades. Uhum. E uma coisa que eu vejo muito, sabe, Lipe? Minhas pacientes que consomem mais gordura são menos obstipadas. Exato. Passa a bola para você, eu continuo, vá. Era um ponto que eu ia lhe falar. Olha só, você comentou no começo da live que as mulheres geralmente tendem a cuidar mais da saúde, a gente sabe. E foi implementado que gordura faz mal. Então, teoricamente, mulher... Olha só, a linha de raciocínio, não sei, né? Mas, teoricamente, mulher teria mais medo de gordura, levando em consideração isso. Mas com Naturalmente tenderia a comer menos gordura. É uma das causas que eu acho que pode ser isso. Da maioria das mulheres tem constipação, né? Perfeito. Você acha? Eu já estou concordando com você. E que inclusive, Adolfo, é um dos 5 pilares aqui que eu uso para tratamento de constipação, entendeu? Tem que beber água, tem que comer gordura. Se não passar, pronto, já prepara aí para anotar isso aí, ó. Primeira coisa que papel eu falo... e caneta, pessoal. Prepara o print. Mas é verdade. Primeiro ponto, tem que beber água. Se não beber água, nem precisa ir pro resto. Tem que beber água. Tem que comer gordura. Geralmente eu aumento a carga de gordura em quem tem constipação, entendeu? Ah, mas não consigo comer gordura. 2 colherzinhas de óleo de coco de manhã, ó. Pá, bota mais azeite, mais ovo, carne gorda. Tem uma amiga minha que ela disse assim, ó, Felipe, eu só consigo fazer cocô se eu tomar caldo de mocotó. O que é que eu faço? Tome caldo de mocotó. Você já deu a resposta? Você já sabe a resposta. Né? Então, ó, tem que comer, tem que tomar água, tem que aumentar o consumo de gordura, geralmente. Sal é importante. Suplementação de magnésio. Suplementação de magnésio é o que ajuda demais. E exercício físico. Eu fiz uma live com o Henrique Altran, que fizeram, eu não sei qual é o nome do estudo, mas fizeram um estudo que compararam o pessoal que estava, um grupo de pacientes de um hospital, né? E alguns, não foi nem para tentar ver isso quando viram, mas alguns pacientes estavam na cama, né, sem conseguir se mexer, e outros caminhavam. Aí foi visto que na ala do pessoal que dava uma caminhadazinha assim de leve, a incidência de constipação já era menor, só pelo fato de dar essa caminhada aí, ativar o peristaltismo. São 5 pilares básicos que o pessoal pula os 5, aí faz o quê? Começa a comer aveia, porque é fibra. Aí come mamão de manhã. Mamão com aveia. Né? Mamão com aveia. Cara, você vê, olha, você falou de 5 coisas fundamentais. E eu acredito que qualquer pessoa que siga esses 5 pilares, muito dificilmente vai ter algum problema, a não ser que tenha alguma outra causa, né, envolvida aí. Então eu já gostei, já copiei, vou roubar seus 5 pilares, muito obrigado, viu? Então, assim, vou trabalhar com esse negócio, né, que o cocô é um negócio muito importante. É muito importante, mas uma coisa que eu quero alertar o pessoal, que justamente passa por onde você acabou de falar. Tanto as crenças de que algo que vai fazer volume necessariamente vai fazer você fazer o cocô mais fácil, quanto as crenças de que os catárticos vão te ajudar, e eu vou explicar já o que é isso, elas são falhas. A primeira a gente já falou, né? Não adianta você fazer um monte de volume de fezes se você não tiver a mobilização adequada do peristaltismo. Se você não tiver como isso escorregar, água de um lado e de preferência um volumezinho de gordura do outro, não vai andar. Então não adianta, você vai conseguir botar um tijolo dentro da pedra e fazer de repente até um fecalão. E aí vamos para o outro lado. E top mais. Deve ser bem ruim. E aí vamos para o outro lado. Porra, Densa, pense comigo, velho. Todo dia você irritar o trato digestório para fazer cocô. Você é doido. Gente, vamos lá. Quando vocês comem mamão, vocês acham que é uma coisa saudável, né? Ah, comer mamão, que coisa boa, né? Primeiro que esse mamão que vocês compram no mercado, ele nunca existiu na natureza. Isso foi aos poucos uma coisa que a gente foi chegando nele.
Uhum. Segundo, que ele tem mais ou menos 1 tonelada de açúcar por quilo, né? Então, assim, Sim. é um negócio altíssimo índice glicêmico. Ele promove uma leve irritação gástrica. Isso vai fazer com que você tenha a estimulação de todo o trato digestório para você poder botar as coisas Expelir, para né? fora, expelir. Uhum. É parecido, Densa, com você tomar um cafezinho preto para estimular, fazer cocô, Uhum. Uhum. né? Então, assim, só que com o cafezinho preto você não tem o açúcar, né? Uhum. Então, só por aí já tem uma diferença fundamental. Independente disso, ou qualquer uma das duas vias, você está forçando o sistema. Uhum. Eu tenho muito cuidado, Lipe, com essas coisas que forçam o sistema. Porque Uhum. não raro, quando você força demais o sistema, aumenta o desgaste. Sim. Então, vou pegar seu carro, aquele Porsche Carrera 911 que você tem na garagem, e vamos botar ele para correr a 250 durante 2 horas sem reduzir a velocidade se você tivesse pista para isso. Uhum. O que vai acontecer? Ele vai estragar, ele Sim. vai desgastar. Então, se eu puxar demais, vai fazer mal. Né? Aí, olha a Ana Maria dizendo que a mãe dela come mamão com as sementes. As sementes, Aninha, quando o pessoal mastiga, elas expulsam as vermes. Ai, verma baba, as cobras de cabelo, esses bichos estranhos, alienígenas e tudo mais. Mas assim, então se você força demais a máquina, algum prejuízo você vai ter. Eu gosto muito Uhum. mais que a gente encontre um ponto de equilíbrio e harmonia. A chefa tá te fiscalizando aí, ela não tá ouvindo quem tá falando, hein? Como é? A chefa tá te fiscalizando aí, ó, que você tá falando com ela. Quem? Que chefa? Não, não sei se você tava olhando assim pro lado, pensei que tava alguém te fiscalizando Não, aí. não, é Carol, minha contra-regra aqui. Que ela tá dizendo que o meu corte de cabelo ficou bom, entendeu? Ah, que beleza! Mas então, Inclusive, eu ela gosto que tava a gente. ansiosa por essa live, viu, Adolfo? Porque Ela ela tá tava presa ansiosa por essa também? live. Não, ela queria essa live. Não é por causa Que disso, não, bom, mas ela fico muito queria. feliz. É, ela gosta de Muito você. bom. Ah, fico muito feliz, é porque ela não me conhece direito. É, pode ser. Por isso que ela não Mas conhece. então, eu gosto mais que a gente ache, sabe, Lipe, um ponto de equilíbrio. Então a gente vai trabalhar como? É a alimentação, o sono, a hidratação, tudo que a gente conversou, para que as pessoas possam ter o fluxo natural de acordo com o que elas comam. Porque isso também vai variar, né? Você concorda que isso varia? Concordo, concordo demais. Né? Não precisa ter uma regra fixa para sempre. Você não tem que ter um relógio na tripa, tá? Vai Uhum, depender do que você está comendo, né? Vai, o sim, Felipe fazendo um jejum de 8 dias, por exemplo. Depois do terceiro dia não tem mais nada para sair, né, Lipe? tem não. Inclusive, Adolfo, isso era uma coisa que eu ia falar. Deixa eu botar meu fone de novo aqui. Jogue. Coisa era uma. Tá ouvindo? Tô. Tá. Era uma coisa que eu ia falar. É, os nossos pacientes, acredito que o seu também, comem menos porcaria, você concorda? Não Concordo. fica, Concordo. não fica. Então, ó, o nome dessa página aqui é Densa Nutrição por isso. A gente preza por isso. Alta densidade nutricional. E se você tem uma alimentação com alta densidade nutricional, quer dizer que sobra menos lixo. Então, às vezes, você fica 1, 2 dias ali sem fazer cocô, não quer dizer que você tá constipado, não, entendeu? Quer dizer que tem menos lixo. Ó, minha contra-regra trouxe água. Obrigado, cara. Ó, Perfeito. Muito bom. cuida. Muito bom. Falando de água, Parabéns. Tá bem cuidado. tá tudo bem, cuidado. Então, isso quer dizer. Isso não quer dizer que você está constipado, não. Quer dizer que sobrou menos lixo para você, menos fibra ali, que é um mito aqui que a gente vai quebrar hoje, né, Adolfo? Então, você tem que reparar, para você dizer que você está com um padrão constipatório acentuado ali, você tem que reparar ressecamento, se dói, se está em formato de bolinha, né? Às vezes você vai no banheiro todo dia, mas toda a vida em formato de bolinha. Você está mais constipado do que uma pessoa que vai um dia sim, um dia não, mas que faz um cocôzão bonito, como você fala, um cocôzão bonito. Exatamente. O que dá orgulho. Que Aquele que dá se ele orgulho. assim fica feliz. Verdade, verdade. Você tem toda a razão, Lipe. É o que eu falo, pessoal, não é uma questão de frequência. É uma questão de, vamos brincar de novo, é questão de qualidade. Sim. Então, se a gente pensar naquela escala de Bristol, né? Quem não souber o que, Sim. depois olha aí, pessoal. Ah, a doutora Aline falou, escala de Bristol, Acabou de exatamente. comentar, ó. Acabou de comentar. Vocês vão procurar fazer um cocô número 4 na escala de Bristol.
É o que o pessoal às vezes chama de cocô na forma de uma banana, né? Isso. O cocô que tem formato de cocô, pessoal, tá certo? E que sai com um grau de hidratação adequado, um brilho adequado, entendeu? Cremosidade, uma cremosidade específica, né, Edu? Mas não cremoso demais, né? Aquela coisa. Né, Tem a nem de mais nem de densidade. menos. Ô, densa, tem a densidade correta. Então, isso é o ideal. Se isso vai ser a cada 2 dias ou todo dia, isso tem muito menos importância do que qualquer outra coisa, como o Felipe falou. Então, na verdade, qual é o cuidado que a gente tem que ter? Eu não vou estar querendo cagar pedrinhas. Uhum. Não sabe aquela pessoa que a gente até brinca, né? Que se bater na louça fazer. Tem! Essa aí Sim, não é o que a gente está buscando. Assim como também a ideia não é sair um jato líquido. Então, isso. a gente vai olhar isso. A gente vai olhar se tem muitos gases, se tem um odor fétido em excesso, não quer dizer que ninguém vai cagar cheiroso, tá, pessoal? Mas assim, Uhum. se é uma coisa terrível, que tem que chamar a defesa civil, evacuar a casa e coisa do gênero, né? Então, a gente tem que estar de olho nessas características, né? E muito mais do que na frequência. Mas não é, Essa, Olímpia, o pessoal essa preocupa live com a tá uma merda, viu, frequência, Adolfo? literalmente. O pessoal é preocupado com a frequência, aí vê aquela coisa, né? Tem que ser todo dia a qualquer custo. Não funciona assim. Uhum, Não uhum. funciona assim, é isso que a gente não quer que vocês façam. E olha, Lipe, alguém que está assistindo a gente perguntou se a obstipação causa ansiedade ou se a ansiedade causa obstipação. Ponto-chave. Ponto-chave, olha, as duas coisas acontecem, tá? Isso. Porque a ansiedade está relacionada com esse estado de simpaticotonia que vai fazer com que você, de repente, não solte, né? Ao mesmo tempo, se você já tem esse problema, você tende a ficar ansioso por não saber se vai conseguir ou não. E isso também pode te piorar. Então, uma coisa puxa a outra. São coisas que acabam estando conectadas, né? O que você acha? Sim. Eu concordo mais. Uma coisa puxa a outra. Eu não sei quem é que ganha e quem é que puxa mais, mas que puxa, puxa. Também não sei não. Que aí você vê que a gente está relacionando dois tecidos que são altamente neuroquímicos, né? Sim. O pessoal fala muito hoje em dia sobre essa coisa do cérebro como segundo, ou do intestino como segundo cérebro. Isso é uma coisa que a gente vê em ortomolecular, Lipe, há mais de 30 anos, sabe? É um conceito que a gente já fala disso há muito tempo, né? Hoje é bom que tem muita coisa desvendada, coisa que antes a gente só observava, hoje já tem algum grau de explicação, o que é muito bom, né? Mas assim, são dois tipos de tecidos que dependem muito dessa questão neuroquímica, né? Para poder funcionar. Então é por isso que a gente não pode estar deprimido da cabeça, mas não pode estar deprimido da tripa. Isso. E é por isso que a gente tem que Verdade. lembrar sempre que a tripa e a cabeça estão muito ligadas, e é por isso que se você inflamar a tripa, você também vai inflamar a cuca. Aí vai para a nutrição. Perfeito. Não, perfeito isso aí que você falou, entendeu, Adolfo? É, a gente bate tanto em comer comida de verdade, não é só para você fazer um cocôzinho bonito, não. Não é só para você emagrecer. Porque tudo começa por ali, entendeu? A gente tem vários transtornos aí de psique relacionados com intestino permeável, com inflamação do intestino, né? E o pessoal não se preocupa muito com isso. Fica comendo coisa industrializada, que é o maior problema aqui que a gente a gente passa o dia após dia falando sobre isso. Coma comida, coma comida. Aí tem gente que fica brigando, não, coma só folha, coma só carne. Meu irmão, se você comer folha e carne, resolve. Agora não vai comer salsicha todo dia não, que aí o bicho pega, entendeu? Porque a parte química, exato, é o que a Juliana tá falando aí, ó, eixo Esse pés cérebro-intestino, no intestino. Perfeito. Cara, você vê né? uma coisa, né, densa? Você fala em comer comida de verdade, que é uma coisa que a gente já defende abertamente, diretamente. E eu sempre gosto de trazer aquela ideia que eu já trouxe até na Semana da Rebelião, que já trouxe em outras lives, né? Para só comer de preferência o que poderia ser comido cru. Porque quando você fala em intestino permeável, eu lembro, todos os cereais vão favorecer permeabilidade intestinal. Uhum, O trigo é o pior, mas não é o uhum, único. A aveia é o isso. segundo pior. É, A aveia tão boazinha é o segundo pior. Então, assim, se a gente quer trabalhar com o intestino, que realmente tem a capacidade
de bloquear o que tem que ser bloqueado, deixar passar seletivamente só o que deve passar, aproveitando a inteligência do interócito, né, que é um termo que eu uso Isso. quando eu estou falando desse assunto com os alunos, poxa, fica tudo bem. Agora, Adolfo, se eu tô... Adolfo, falando isso, eu quero fazer um pedido em público. Como é que eu faço para ser seu Ida, aluno, hein? oxe, rapaz, Eu vou peraí. ter que, eu Ah, vou ter que ô, bater na Bahia, Densa, é? Eu vou ter que ô, bater na Densa, Bahia, rapaz. a gente está no processo agora para poder definir Hum, quando é que a gente começa a segunda turma da pós-graduação. Então, porque a gente preferiu esperar acabar todas essas sim, questões, porque eu não aguento mais dar aula só online. Eu sinto falta de estar com os alunos. Então, a sim. gente vai definir isso para o início do semestre que vem. Não se preocupe que, para mim, vai ser uma honra ter você aqui com a gente. Viu? Vai ser Estarei muito lá, bom. viu? Estarei Coisa lá. boa. Mas os cursos online, que não tem jeito, a gente vai manter, a gente está reintensificando. Então, daqui Certo. a pouco ganha momento de novo. Na segunda, eu estou fazendo uma aula gratuita sobre prescrição ortomolecular na estética. Top. E aí, quem quiser assistir essa aula na segunda-feira vai ser gratuita. Eu vou depois colocar aqui o link para inscrição. E aí lá a gente vai estar falando sobre um curso sobre esse mesmo tema, com mentoria e tudo mais, que aí para quem precisar Uhum. se aprofundar, aí vai poder fazer. E vai ter outros cursos nessa pegada, entendeu, Lipe? Mas assim, a gente Quer só dizer vai, eu que. sei que a gente só vai regularizar isso perfeito mesmo, provavelmente no início do ano que vem. Daqui até lá vão ter É, alguns, aí a gente entra em altitude de cruzeiro. top. Então, nutricionista do Brasil todinho aí que quiser fazer o curso, é só É só entrar se lá na sua inscrever na plataforma. aula, assiste essa aula, vai ser pelo Zoom, aí a gente vai conversar um bocado, falar sobre conceitos, porque assim, Lipe, vocês me conhecem, sabem como eu sou chato com o negócio de conceito. Aí, Juju já está inscrita, tá vendo que legal? E eu gosto de ser assim, Lipe, porque eu gosto de revisar os conceitos pela base. Uhum. Então, por exemplo, quando a gente fala em estética, as pessoas se confundem muito, acham que está falando de beleza. Uhum. A gente não está falando de beleza. Quando a gente fala em estética, a gente está falando em proporção, equilíbrio, harmonia e funcionalidade. Né? Então, assim, é muito mais do que isso. Quando a gente fala em estética, o pessoal pensa só em beleza e fala, vou fazer um procedimento externo. Faz aquilo ali, dá um resultado ali rapidamente, e é bonito, e é bom, tudo bem. Mas o quanto de sustentação aquilo tem? Eu dependo de processos internos que começam, inclusive, na nutrição. Uhum. Não tem jeito. Então, assim, se a gente não trabalhar reabilitação de hábitos e Uhum. não trabalhar a parte de suplementação, os tratamentos estéticos tendem a ter um prazo de validade mais curtinho ou até não alcançar tudo que eles se propunham a alcançar. Mas isso Perfeito. é para segunda-feira. É dia 19, a gente vai conversar sobre isso. Hoje é para falar de cocô e de nervoso. Verdade. E eu vou estar lá, viu, dia 19? Hum, que bom, mais um. Nota 10. Gostei. Publicar logo esse Sim, negócio cara. por nutricionista começar a estudar coisa relevante, entendeu? Cara, eu acho bom, sabe, Densa? Porque eu me incomodo com uma coisa, cara. Eu vejo em toda a área de saúde, tá? Uhum. É, não é só uma questão de nutrição ou medicina. Uhum. É isso mesmo, Joseph, estética e matemática, exatamente. Todos os profissionais da área de saúde. A gente precisa, pessoal, se apegar mais às bases do conhecimento. Uhum. Então, você vê, toda vez eu insisto nisso, né, Lipe? Vamos estudar bioquímica e fisiologia, vamos estudar bioquímica e fisiologia, isso é importante. Por faltar muito esse aprofundamento, a gente vê um monte de atrocidade acontecendo. E a gente precisa frear esse processo, Uhum. sabe? A gente viu, inclusive ao longo desses 2 anos e meio, aí, um monte de atrocidade acontecendo por falta desses entendimentos. Porque quando você tem, pessoal, um entendimento um pouco melhor, e é um pouco melhor porque ninguém tem muito, tá? Mas assim, se Uhum. você se dedica um pouco mais a entender o básico, você não acredita em bobagem. Uhum. Se você se especializa um pouco mais em estudar o básico, quando você recebe, isso mesmo, Juju, quando você recebe um artigo científico falando atrocidade, você já consegue ver que aquilo é atroz. Uhum. Então, se você estuda conceitos básicos de fisiologia,
você vai saber que não tem como carne vermelha fazer mal à saúde humana. Independente do que qualquer pateta fale, não vai ter como, né? Se você estudar um pouco de física e química, você vai entender por que que os peidos das vacas não vão furar a camada de ozônio de uma forma realmente importante e relevante. Por mais que você junte todas as vacas do mundo no lugar só e elas peidem todas ao mesmo tempo. Então, assim, eu acho bom, importante, e até porque, sabe, Lipe, a gente é muito requisitado para opinar sobre esses temas. Então, o que que eu sempre proponho ao pessoal que se dispõe a estudar comigo? Vamos voltar para a base, vamos estudar essas coisas um pouquinho melhor, porque fica melhor para entender todo o processo, né? Você vê lá na pós-graduação, as 2 primeiras aulas foram Química Orgânica e Citologia. Tá Química certo. orgânica. Tá? Na verdade, química orgânica, a gente teve que vir um pouquinho de inorgânica antes, porque a gente teve que falar sobre camada de valência, quem pega o elétron, quem entrega o elétron, aquela história toda que a gente viu na escola, Sim, sim. para chegar no entendimento, né? Então, assim, eu insisto nisso, sabe, Lipe? Para que a gente possa diminuir o ruído e para que a gente possa ter crivo para as coisas, porque eu vejo muito pessoal hoje num fetiche quase sexual com artigo científico, né? É verdade. Porra, Lipe, você que já está acostumado a ver isso, cara, quanto lixo cai na tua mão? Oxe, muito. Puxa vida, sabe? Tanto que eu amo de paixão a curadoria que o DJ surfista faz pra gente, porque ele ajuda a gente Sim. a dar uma limpada, Não, né? aquele cara ali, ele é fantástico, entendeu? É um É, filtro top. entendeu? Então, assim, é importante, a gente precisa desenvolver essa capacidade de interpretação crítica. E para isso a gente tem que ter um conhecimento melhor. Sim. A Lu tá Mas bem falando feito. aqui, ó. Concordo totalmente com isso. A atitude e a constância muda muito quando você entende o conceito. Perfeito. Quando você segue uma dieta que está na moda, você não entendeu nada. Tá só seguindo um trend. Perfeito, exatamente. Isso. Exatamente. Vai, Denso, eu tô falando demais, Denso. Não, o recado foi dado, entendeu? A gente tem que divulgar isso aí, tem que divulgar, Adolfo. Porque ó, tem muita gente que se forma aí, ó, que fica meio que perdidão, entendeu? Eu tive a oportunidade, enquanto eu estava me formando, eu já tinha moral suficiente para fazer live com você, com o Marcelo, com o Altran. Isso gerou muito conhecimento. Mas tem cara que, infelizmente, se forma ali e fica meio que sem saber o que fazer. Aí fica pensando, não, vou fazer uma pós-graduação para ter um título. Não aprende mais nada do que ele aprendeu. Porra nenhuma, fala, Denso. Eu ia falar porra nenhuma. Aprende mais porra nenhuma, entendeu? E é muito melhor fazer esses cursos aí, que o seu de Marcelo, entendeu? Que o cara vai e aprende coisa relevante ali. Mas Fico feliz de você achar isso, cara. Vai, manda brasa. Vamos voltar a falar de merda? Bora? Bora? Bora! Ó, a gente falou aqui, ó, do que é constipação, né? Eu falei aqueles 5 pilares básicos. Ó, eu falei aqueles 5 pilares, mas eu falei, tem duas coisas, tem mais, são 7, na verdade. 5. Cadê os outros dois? Espera aí, que eu tô roubando. Preciso saber o resto. Ó, calma. Que rufem os tambores. Vambora. Diga aí. Tá constipada. A pessoa que tá escutando aqui agora. Não tem como, né? Vai pegar a informação agora. Tem que... Ixi, meu dedo é torto, de verdade. Eu tô vendo isso aqui agora. Eu já quebrei esse dedo aqui umas 4 vezes eu jogar basquete. Por isso que ele é assim. Mas, ó, 5 pilares básicos tem que fazer e 2 tem que deixar de fazer para fazer um teste. Aqueles 5, né? Consumir água, gordura, sal, magnésio e exercício físico. Perfeito. E 2 tem que deixar de fazer. Se afastar de trigo. E esse, com mais cautela, lactose. Os lácteos em geral, que pode ser que esteja ali complicando. São esses pilares aí. Oi, Densa, vou até te falar. A caseína, né? Caseína. Muita gente ela se preocupa só com a lactose. Caseína. Adolfo, deixa eu até lhe perguntar. Eu vi num canal de uma médica muito famosa, Kátia Haranaka, eu acho o nome dela. Que ela fala muito sobre, né? Ela fala sobre somatotropina bovina recombinante, né? Aquilo ali que aumentou exponencialmente enfim, a concentração de caseína nos lácteos, né? Isso. Aí o cara para de tomar leite, diz, não, vou parar de tomar leite para ver se eu melhoro aqui, vou comer só queijo.
queijo que é uma coisa 20 vezes mais concentrada de caseína, né? Então, isso é um problema que eu vejo demais. Às vezes a pessoa pensa que o problema de leite é como eu fiz na live com o Henrique Altran agora, é muito individual, né? Mas às vezes a pessoa pensa que o problema é só a lactose, que é o açúcar do leite, mas o problema maior às vezes está na proteína do leite, que é a O caseína. problema maior está na proteína. O que É. acontece, Lipe? É uma coisa que até hoje eu não consegui saber. Porque a caseína no queijo, ela tá de uma certa maneira desnaturada. É. Eu não sei se tem o mesmo impacto. Não sei. Não estou dizendo nem que tem nem que não tem. Eu não sei, pessoal. Uhum. O que eu sei? A caseína, do jeito que ela vem no leite, no processo digestivo, subpartes dela têm efeitos parecidos com as subpartes da gliadina que está no glúten No do glúten. trigo. Então você tem uma parte ali de caseomorfina, você tem uma parte ali de ativação de sistema de zonulina, que vai promover a permeabilidade do intestino, né? Agora, eu não sei se no queijo é igual. Não sei mesmo, Lipe. Espero que não. Tomara que não, né? Porque já estão Tomara que perguntando não. aqui, nem queijo serve? Não, não. A gente, olha, pessoal, eu digo assim, Calma. eu não sei. Você sabe, Lipe? Eu não sei. Não, pelo canal dela, o queijo é pior. Mas eu, sinceramente, na minha... Eu não sei, mas pelo que eu estou observando nos meus pacientes, a tolerância de queijo é maior. Tipo, você tira leite, tira iogurte, melhora muita coisa. Rinite, sinusite, constipação, gases, melhora. Não sei nível de inflamação aí, subclínico, né? Mas, assim, tolera comer um queijinho e tudo depende da quantidade, entendeu, Adolfo? Esse é um Isso é problema. verdade. Isso aí depende da quantidade mesmo. Quando eu coloco queijo numa dieta assim, eu cautelo, entendeu? Um pedaço de queijo por dia. Porque o queijo é o seguinte, ele tem uma autorização do mundo low carbiano, como ele não tem carboidrato, do cara comer demais. E o bicho é gostoso e tá pronto na geladeira. O cara tende a comer demais, entendeu? Essa é a verdade. Eu acho que tem uma O coisa mundo que low carbiano. Adorei. tem uma certa Você sabe o que eu acho autorização. legal, Lipe? Mas eu acho legal uma coisa, ó. Quando você bota seu paciente para comer comida de verdade, com uma distribuição de itens, ele acaba não cometendo exagero com nada. É. Ele não consegue, porque ele se sente saciado facilmente, né? Agora, se ele estiver comendo ração de engordar porco, que aí envolve, né, aveia, milho, cevada, trigo e tal, realmente, aí perde o limite, né? Perde o limite, vai embora, né? Aí a Juju tá falando que é low carb, mas é high fat. É isso aí, mas high fat é bom. Eu gosto. Né? High fat é bom. Então, assim, eu acho legal porque quando vocês orientam os pacientes direitinho, eles não cometem excesso, eles não conseguem, né? Ó, aqui o Henrique falou uma coisa importante. Legal. Acho que depende do queijo. Se for acidificado por bactérias é uma coisa, se for por ácido cítrico é outra. Obrigado, Henrique. Pô, já me deu um caminho para buscar, né, Lipe? Legal, isso aí, legal. Já vou procurar saber isso aí, uns detalhes. Obrigado, Henrique. Obrigado. Duda tá comentando que o queijo para ela chega a dar até espinha. Olha só. É muito Ô, individual, Duda. entendeu, Adolfo? Agora eu fiquei com pena dela. Nem um queijo. Pobrezinha. Pô, nem um queijinho, sacanagem. Cara, olha, eu não sei não, viu? Eu vou procurar logo saber disso, porque ficar sem queijo pra mim vai ser mais complexo. Mas vamos lá, né? Se for o caso, bora embora, não é não? Bora dar uma reduzida de leve. Você sabe, né, Eli? Porque assim, ó, se a gente for pensar em termos de sinalização, pensando em subfrações digestivas, essa sinalização inflamatória não vai depender muito da quantidade, não. Se eu for pensar só nisso e perceber que é ruim, tem que tirar mesmo. Entendi. É como eu falo para o pessoal com relação ao trigo, né? Quando a gente está tirando, não adianta reduzir. Ou você tira, ou você não tira e continua a sua vida como era. Né? Porque não adianta ficar reduzindo só, não. Então eu tenho que dar uma olhadinha nisso, né? Talvez Aí, ó, seja o Henrique... nosso... Fala. Não, talvez seja o nosso subconsciente querendo deixar um pouquinho de queijo, entendeu? Talvez não, sempre é isso, né? Sempre é isso. É verdade. Você vê que esses apegos emocionais, né, fazem a gente não querer se desvincular
não querer deixar de consumir as coisas que a gente aprendeu que são boas, né? Isso. Eu vejo muito isso com um negócio chamado salada. Mas vá, agora Ô, rapaz. se alguém Rapaz, me bata. não, eu fiz uma live agora com o Henrique Altran de 6 às 7, uma hora antes da nossa aqui. E ele deu uma aula, meu amigo, sobre isso, sobre salada. 40 minutos lá falando sobre salada, porque não é a melhor coisa do mundo, entendeu? Eita Aconselho que coisa vocês vão boa. lá na página dele e escutem essa live. Foi top, foi uma aula boa. Adolfo, Rapaz, mas ó, qual é a aula com o Henrique que não é boa, velho? rapaz, Tudo da aula com o Henrique é Altran, boa. o Altran cabo, mata a pau. o bicho é uma enciclopédia, viu? É Eu fantástico, disse cara. Chega, me Altran. anima quando eu vejo que ele vai falar alguma coisa, já paro assim para prestar atenção. É. É. Inclusive, a minha proposta de live com ele toda semana foi em Altran, ó, você tem que fazer live que você fale, não que os outros falem. Entendeu? Aí ele começou a rir. Eu disse, então bora fazer uma toda semana, pra você falar. Ah, Lipe, não. Você vai começar a fazer as lives só dos pensamentos filipianos, viu? Ô, rapaz, tu é doido. Cara, se Ah, você pegar cada um pensamento filipiano e fizer uma live, você tem boa material aí ideia. para quanto tempo? Boa ideia, boa ideia, boa ideia. Então, Boa ideia. eu acho massa, eu adorei o nome que você botou, Pensamentos Filipianos. Eu acho ótimo. Estima lá em cima. Cara, ficou muito bacana, velho. Eu falo disso pra todo mundo, pô. Muito bom. Coisa boa. Faz mesmo, cara. Faz mesmo que é muito bom. De repente é um novo projeto aí. Adolfo, mas olha, Ó, deixa eu lhe ó, perguntar. diga. Chegou uma paciente, constipação, 5 dias, faz cocô de 5 em 5 dias. O que é que você faz inicialmente? Primeiro uma oração, né? Pega ela, dá as mãos. Vamos lá, filha, vamos orar. Não, na verdade, o que acontece, Lipe? Olha só. Se ela traz isso como uma queixa principal, a gente vai ter que destrinchar os detalhes, né? Então a gente vai perguntar, obviamente, como é a alimentação dela, perguntar em detalhes como é esse processo de dejeção. E assim, pessoal, às vezes pode parecer engraçado, pode parecer meio escatológico, mas é verdade, a gente tem que saber, olha, Tem que dói, saber como é que tá o machuca, cocô. incomoda, sai seco, sai em bolinha, sangra, não sangra, a gente realmente tem que saber, né? Adolfo, eu já chamo logo de cocôzinho, para quebrar o clima. Eu chego assim, né? Tá. Porque tem gente que tem vergonha. Eu disse, ó, como é que tá seu cocôzinho? Bora falar. Aí a pessoa já Que começa a... carinho. Não, É. você nota como você fica fofo falando cocôzinho. É o carinho, você é seu cocôzinho. Só faltou dizer assim, ó, meu bem. Tem gente que tem Então, vergonha assim, de falar, né? de fato, tem gente que tem vergonha, mas fala, não tenha vergonha. Isso é algo que vem de dentro, que vem do seu eu interior, se manifesta para o mundo. Então, traga essa sua verdade interna para o mundo na forma do seu cocô. Então, assim, temos que saber como é o processo. Então, pessoal, eu sei que a gente dá risada, brinca e tal, mas realmente a gente precisa entender como é que acontece esse processo de eliminação. A frequência, como você já disse, 5 em 5 dias, e se já fez algum tipo de tratamento, ou se tomou qualquer tipo de atitude para fazer com que essa realidade mude. Nós precisamos dar conta de tudo isso primeiro, né? Dependendo do que seja, a gente vai partir para a parte terapêutica. Então, assim, pensando nas meninas, né, é muito comum, elas estarem nesse estado, como eu descrevi para você, de hipervigilância, né? Esse estado de simpaticotonia, talvez, mas esse estado de controle, busca por controle. E os exercícios físicos, o bom sono, os exercícios respiratórios vão ajudar. Então, olha, pessoal, antes de falar numa fibra, num catártico, num supositório, eu estou falando em exercício físico, sono e exercício respiratório. Vocês veem que a dimensão da coisa é muito maior do que parece no primeiro momento, né? E a partir daí, a gente vai, obviamente, passar pela parte alimentar e vendo se ela tem esse consumo de gordura e água ou não. E muito bom você falar no sal, Densa, pelo seguinte, ó. Pessoal, impulso nervoso depende de sódio. Isso. Não dá para ter impulso nervoso adequado sem ter sódio. O cérebro gasta uma baba de energia todo dia só para manter o sódio lá dentro. Então, assim, a gente precisa disso também para que o intestino funcione, né? Quando o Densa fala em magnésio, tem duas vertentes aí importantes. Uma, a suplementação do ponto de vista funcional,
que são os vários tipos de sais de magnésio que podem estar envolvidas nisso. E a outra é o uso do magnésio como um também possível catártico, seria o caso do sulfato de magnésio, também conhecido como sal de Epsom, que eu não recomendo ninguém fazer isso à toa. Isso não é uma coisa para vocês estarem lendo manualzinho na internet de como fazer e fazendo sozinho em casa, pelo amor de Deus, tá? Tem risco sim, e vocês só devem fazer isso se estiverem orientados por um profissional competente para tanto, tá bom? Até para saber as quantidades certas, tá? Porque, pessoal, literalmente dá para dar merda, no mau sentido, tá? Então a gente tem que dar conta de tudo isso, né, Densa? Esse é o caminho, digamos, inicial. Aí a gente chega para a parte prescritiva, porque assim, sendo médico, eu acabo tendo algumas opções, né? Além que eu posso usar e que algumas delas podem caber no momento agudo, outras delas podem caber para a gente fazer um uso mais prolongado, tá? Vai variar de caso para caso. A questão da gordura eu sempre toco nela, como você falou, eu indico muito azeite doce, além da alimentação, né? Além de comer sem medo da gordura natural dos alimentos, eu indico muito o azeite doce e falo assim, ó, toma igual xarope, 2 colheres de sopa, sei lá, de noite ou de manhã, pronto, né? E vem para os ativos. Então a gente chega num ponto importante. Existem alguns probióticos que podem ter utilidade nessa hora, tá? Pessoal, ouçam o que eu estou falando. Existem alguns probióticos. Vamos sair dessa ideia maluca de que probiótico ajuda a fazer cocô. Isso não é verdade. Nós temos probiótico para fazer cocô, probiótico para não fazer cocô e probiótico que tem nada a ver com fazer ou não fazer cocô. Tá? Entender as cepas disponíveis para prescrição e saber como elas funcionam, para que serve e como deve ser prescrito, é muito importante. Então eu falo isso para o pessoal tomar cuidado, Densa, com uma coisa. Ah, não estou fazendo cocô, vou ali na farmácia e vou comprar um probiótico. Pessoal, não funciona assim. Eu vou na farmácia, compro Bacillus clausii. Pronto, ele é antidiarreico. Compro Lactobacillus reuteri. É antidiarreico. Você não vai fazer cocô tomando um antidiarreico, né? Aí eu compro um iogurte lá XYZ da marca ABC, que tem um bichinho lá que ajuda a fazer cocô, que na verdade é o Bifidobacterium animalis, que nós temos para prescrição. Muito melhor. Uma goma cássia pré-hidrolisada, nós temos para prescrição. Ó, é bem legal. Ajuda, ajuda. Então, assim, temos muitas opções. Eu poderia dizer assim, sabe, Lipe? Tem muita coisa para fazer para essa paciente que você citou. Mas a gente vai depender muito das respostas que ela vai dar para esses questionamentos. Mas tem um monte de coisa para fazer. Isso é nosso dia a dia, né? Sim. Entra muito a questão da individualidade, né, Adolfo, também. É isso aí. Tem que entrar, né? As causas vão ser diferentes. E aí você vê, né, Lipe? Vamos pensar ainda nas meninas, porque é mais frequente nelas. Sim. Mas, por exemplo, eu recebo 2 meninas da mesma idade, mesmo porte físico, com a mesma queixa, mas, não raro, a origem do problema são coisas completamente diferentes. E aí o que serve para uma não vai servir para outra. Então, pessoal, principalmente falando em cuidados com o intestino, não copiem a receita da coleguinha. Isso. Nem da vizinha, nem da mãe, nem da irmã, não interessa, tá bom? Vamos pensar que todas essas abordagens terapêuticas, são abordagens terapêuticas, tá? Elas dependem de uma avaliação por um profissional, como Densa, como eu, como a Juju, como a Altran, como a Duda, os profissionais que trabalham com isso, para que a gente possa prescrever personalizado, tá? Não existe Perfeito. protocolo, por favor. Não existe protocolo para cagar, pelo amor de Deus. Tá? Vamos lá, combinado? Se a gente soubesse algum protocolo, a gente tava rico, hein, Adolfo? Mas não é? E olha, Densa, você vê como são as coisas, né? Varia de pessoa para pessoa. Felipe falou aí a palavra mais importante, individualidade. Tá? Falamos muito personalização. Personalização, pessoal, não estou falando de vender skin de arminha no videogame, não. Estou falando do fato de que cada pessoa precisa e merece um cuidado próprio para ela. Então, vamos lá. Isso tem que ser avaliado e prescrito individualmente, tá bom? Então, não existe protocolo, tá? A gente precisa entender cada caso.
Ah, mas a maioria dos casos são assim, são assados. Esquece essa bobagem. Isso é coisa de preguiçoso, tá? Que não está afim de raciocinar. Se vocês vão buscar uma consulta, se vocês vão pagar uma consultoria, né, direta, e em geral vocês não vão pagar barato por isso, tá bom? Vocês vão pagar o preço justo que caiba, vocês têm que ter um serviço que seja proporcionalmente também adequado e justo, tá bom? E isso tem que ser personalizado, não dá para ser geral, não tem protocolo, tá? A Ju disse que não tem protocolo, mas tem ritual. Pois importa. Adolfo, falar em Hum, dinheiro, muita gente gasta dinheiro em supermercado, né? Iogurte de ameixa, enfim, a gente sabe disso. pois. Qual é a sua opinião? Eu não gosto, né, Densa? Porque assim, ó, primeiro, Seu tá objetivo foi esse, generalizado. né? Isso. É, vamos pensar assim, tá generalizado, né? Aí você olha assim para aquele iogurte. O que que você tem ali? Você tem um monte de bagaceira misturada no iogurte e açúcar para um cacete. Isso. Se você se encher de açúcar, qualquer um vai irritar o intestino, vai acabar querendo fazer cocô. Uhum. Sabe? Daquela maneira, né? Misturado ali com iogurte, com mais um monte de bagaceira lá dentro. A ameixa, que eu nem sei se tem ameixa mesmo ou se é só modo de dizer. Rapaz, tem um tal de preparado agora que eles estão colocando em tudo. Preparado de ameixa. Aí é açúcar, água, não sei o que, não sei o que. Aí por último é um cheirinho do que é de fato, entendeu? É para dizer que tem, né? Para É, dizer que tem. Não, ô Densa, fala pro pessoal aí sobre essa coisa de rótulo. A ordem dos ingredientes significa o quê? Fala aí para eles. pois é, rotulagem básica aí. Quando você pegar, façam isso. Pelo amor de Deus, leiam rótulos. Porque isso facilita muita coisa. Quando você for pegar a próxima coisa que você for comer industrializada, leia o rótulo. A ordem que tiver lá na lista de ingredientes é o que tem mais naquilo que você está comendo. A última coisa engraçada que eu li foi, sabe o que, Adolfo? Eu fui num restaurante, né? Aí tinha aquele sachêzinho de ketchup, né? Ketchup, teoricamente, açúcar e tomate, né? E tomate, é. Aí eu disse, vou ler, eu tenho mania, né? Eu tenho mania de ficar lendo isso. Aí eu Eu peguei, né? também me decepciono muito. Pois é, a decepção foi grande. Aí o primeiro ingrediente, água. Eu disse, não, água, beleza. Segundo ingrediente, polpa de maçã. Eu digo, oxi, polpa de maçã. Adolfo, tomate era a última coisa que tinha no ketchup, no bichinho de ketchup. Eu esperava que você dissesse isso. Era o último ingrediente. O último ingrediente era o tomate. Eu acho que. Entendeu como é que é? Rapaz. Você tem que prestar atenção, rapaz. Você tem que prestar atenção. E agora, o que é que está por trás disso? Maçã, suco de maçã é muito utilizado aí na indústria para adoçar, sem entrar como sendo açúcar de fato, entendeu? Então os caras metem isso aí em tudo para dar enchimento, para dar doçura. Polpa de maçã. Pois é, né? É super, super normal, né, Densa? Você É, comprar um ketchup que o ingrediente principal é polpa de maçã. pois é. Bobagem, né? Por isso que você tem que comer comida de verdade. Você nunca vai comprar uma bandeja de ovo e quando abrir o ovo vai ter um cogumelo dentro. Vai ser ovo. Ah, é Vai ser melhor que ovo. não tenha, né? Ou É. então é aquela coisa, né? Como, por exemplo, você tá vendo esses carros todos aí hoje em dia rodando na rua feito de madeira, né? Tá cheio de carro feito de madeira, né? Gente, esse mundo tá muito doido. Nessas Tá horas que a gente doido, tá pergunta, doido. cadê o meteoro, né, não? Tá E precisando errou a vir um mira, aí. pô. Errou a mira. Tira um fino. Tirou um fino, é ótimo, muito bom. Mas cara, o pessoal precisa estar atento a isso. Leiam rótulos, pessoal. Eu sei que tem postagens aí do Densa falando sobre rótulo, da Juju também, da Aline Asma, tem muita postagem sobre rótulo bem bacana, tá? Então eu acho que o pessoal se beneficia muito de ver esses materiais. Turma, é importante que vocês saibam, a gente traz muito material para vocês nas lives, e a gente só não traz mais porque, como é material público, a gente não pode. Uhum. É por isso que vocês veem, vez por outra, como o Marcelão, por exemplo, já faz aquele sistema mais fechado, como um curso, ele cobra um valor e tudo mais. Isso também, pessoal, é porque lá dentro ele já pode falar o que ele quiser. Isso. Então, fiquem atentos a essas coisas, porque quando a gente oferece para vocês um mini curso,
uma mentoria. É porque lá dentro a gente já pode oferecer mais informação para Com vocês que a certeza, gente com não certeza. pode, né? Que a gente não pode falar aqui, né, Dense? Uhum, certeza. Quem participou da jornada da rebelião viu muito mais coisa lá dentro que nas lives já não pode ver, Certeza. né? Que a gente tem limites éticos, inclusive, do que a gente pode expor de forma pública, de forma Sim, aberta, assim. Eu sei que nutrição também tem, né, Lipe? certeza. Aqui é um. Enfim, é mais um bate-papo para tentar trazer uma informação básica de qualidade, né, para o pessoal, Adolfo. Porque tem muita gente que não tem acesso a participar de um curso desse, a ter uma consulta com você, por exemplo, comigo. Mas que vendo uma live dessa, pelo menos vai sair daí direto para o supermercado para comprar iogurte de ameixa, pensando que vai ajudar a fazer cocô. Eu gosto de ameixa com a bactéria com o nome trocado. É, exato, exato, Trocaram exato. nomes da espécie, você acredita isso? É, exato. Cara, é difícil isso, é muito difícil. Trocaram o nome da espécie, nem pode, mas vamos lá, deixa quieto. Deixa quieto que a vida dele está resolvida. Adolfo, e em relação à ansiedade? Rapaz, tava ansioso por essa parte. Tava ansioso? Cara, ansiedade, Lipe, é uma das queixas também mais frequentes no consultório. Exato, tanto é que foi uma das coisas que mais chegaram aí de tema aí pra gente tocar no assunto. Mas porque é muito frequente, né? Acho que você vê também bastante aí, né? Sim, É. Ansiedade, cara, eu tenho observado uma coisa, só cresce a quantidade de pessoas que se sim, queixam da ansiedade. sim. Em parte é por ansiedade mesmo, em parte é porque também as pessoas aprenderam a trazer essa queixa. Uhum. Isso também acontece. Então a gente tem que diferenciar o que é um estado ansioso, a pessoa se sentir ansiosa ou se ver dessa forma, e o diagnóstico do transtorno de ansiedade generalizada. São duas coisas diferentes, tá? Uhum. Se eu for trazer para o diagnóstico, a quantidade de pessoas diminui bastante. Uhum. É uma situação médica específica que tem um CID que a define, né? Isso. Agora, pensando na queixa das pessoas, realmente é super frequente. Eu tenho notado, Felipe, uma coisa, parece que os horizontes das pessoas estão menos claros, não é? Então, assim, eu diria, é que você é bem mais jovem do que eu, mas quando eu era criança, a vida da gente, ela já tinha mais ou menos um roteiro bem definido. Uhum. E todo mundo ia ter aquela vida mais ou menos dentro daquele roteiro. Era mais fácil até de você imaginar como seria. Porque assim, então eu vou estudar, eu vou me formar na faculdade, vou ter um trabalho, eu vou casar, vou ter um filho, depois uma filha, depois um labrador, e depois vou ter neto, sabe? Só que ao longo do tempo, esse roteirinho ele foi deixando de existir. Tanto que até para nós que crescemos tendo essa ideia de roteiro, esse roteiro não existe mais assim. Uhum. E eu noto que, pelo menos é a percepção minha, as pessoas têm tido muita ansiedade por talvez não ter mais o horizonte muito claro, né? Para onde é que eu vou, o que, que eu faço, como é que faz agora? Sabe, Concordo. tipo quando você chega numa festa que você não conhece ninguém, Uhum. você fica Perdidão. deslocado assim, você não é perdidão? Então, isso é uma coisa que eu percebo, isso é uma percepção minha. Agora, trazendo para a parte mais técnica, a gente nota que existem tanto alimentos e comportamentos alimentares, quanto mudanças de hábito, quanto contaminantes ambientais, Isso. que tem levado as pessoas ao estado constante de maior neuroinflamação. Ainda, pessoal, numa percepção, é uma percepção clínica forçada de um aspecto que é subclínico. Eu digo a percepção clínica forçada por quê? Porque depende exclusivamente da queixa, mas eu não tenho nada para ver no paciente que vai me dizer aquilo. Uhum. Nem para medir. Pelo menos não ainda. Né? Então eu dependo apenas da queixa dele e da dedução de que a questão é essa, por conta, talvez, da percepção da inflamação intestinal, que aí sim eu tenho mais como observar. Então, eu vejo muito. Agora, indo já para um lado bom, quando a gente faz essa promoção da alimentação com comida de verdade, uma das coisas que o pessoal mais refere é que, passado aquele início que é mais difícil da adaptação, Isso, isso. todo mundo fica mais tranquilo, fica mais em paz, né? Dorme Verdade, melhor. O verdade. que você Perfeito. diz, Densa? Perfeito, é isso mesmo. Quando você falou sobre se eu tiver que ter um diagnóstico, a quantidade vai ser menor. Eu botando
assim, olhando pela parte nutricional, quando eu vou atender uma pessoa, eu mando um questionário de pré-anamnese. E muita gente fala, isso de 70% para lá, que tem compulsão alimentar. Compulsão alimentar. Tem compulsão alimentar, como. Aí quando eu vou ver, a maior parte não é compulsão alimentar. Que eu fiz uma live com Tânia, Nutridados lá, ela disse, compulsão alimentar é um paciente que eu tive. Que o cara acordava de madrugada e comia arroz cru. Isso era uma compulsão. O que é que está ligado à compulsão alimentar, que a gente chama hoje em dia? O cara não come proteína. Adolfo, é impressionante como a gente come pouquíssima proteína. Aí chega na parte da noite, daquela doida, que o corpo... Eu digo, você não é compulsivo, você está desnutrido. Você não está se nutrindo direito. Aí dá aquela vontade de comer tudo e o cara come até o reboco da parede, entendeu? Que tiver em casa. Come tudo. O Lipe, Dr. Elion, quando era vivo, ele falava de um conceito que hoje já se fala muito, que era o conceito de fome oculta, né? Então, no estado de desnutrição, ou seja, quando você tem uma alimentação que não está regulada, né? Pode ser por quantidade ou por qualidade, mas especialmente por qualidades, você acaba tendo fomes, onde na verdade você está procurando micronutrientes, mas você não sabe onde tem. Isso. Né? Quando você sente fome, você não pensa assim, poxa, eu queria tanto comer um zinco e um manganês. Você não pensa isso, né? Então você simplesmente tem fome e vai comer o que você costuma comer, né? E o que acontece? Você acaba comendo um monte de bobagem até alcançar aquela quantidade que você precisa daqueles microelementos. Nisso vem um monte de porcaria junto, né? E, em geral, por quê? Porque a gente vai comer de forma afetiva, de forma a buscar conforto. Em geral, vai partir para cima dos amidos. Querendo né? energia rápida, né? Querendo excitação dopaminérgica rápida, né? Aquela coisa meio de droga mesmo. Aí, como a Juju está falando, compulsão por ovos ainda não vi. Pois é. E aí, perfeito, Ju. E a gente não vai ver. Porque o que acontece? Você vai comer ovos, digamos ovos fritos, tá? Vou botar bem gostosinho, frito na manteiga com salzinho. Top. A boca encheu de água agora. Bom demais. Tem que fazer com a colher de pau, senão não fica bom. Então, assim, o que acontece? Você não vai ter compulsão por isso, porque isso não gera quase nenhum impulso rápido neuroquímico. Processo digestivo lento, vai passar por absorção e distribuição sem nenhum tipo de excitação neuroquímica rápida. É diferente de um alimento de índice glicêmico alto, que vai encher teu sangue de açúcar, açúcar nesse caso falando da glicose especificamente rápido, e fazendo esse movimento rápido, vai fazer hiperativa dos núcleos de dopamina, os núcleos de recompensa. É praticamente como se você usasse uma droga. É o mesmo efeito, a intensidade diferente, mas o efeito similar. Então, assim, esse conceito de fome oculta é um conceito muito bem-vindo e que é muito legal falar disso quando uma coisa que você e o Altran falam muito sobre fome ou vontade de comer. Importante. E isso ajuda a gente a fazer distinção. Né? Tá dentro aí dessa mesma discussão, dessa mesma área de questionamento. Se é fome ou se é vontade de comer. Você falou de compulsão e de ser ou não compulsivo. O pessoal ansioso tem esse comportamento, às vezes, para achar tranquilidade. Exato. Né? Acontece muito. Exato. O caso mais clássico que eu peguei, Adolfo, nessa minha longa vida de atendimento de 2 anos, mas eu já atendi muita gente. Eu atendi um cirurgião dentista, ele é cirurgião lá de João Pessoa, e ele disse que desde a faculdade ele tem tipo minha idade, 35, 36, desde do período da faculdade ele acorda toda madrugada para comer. Então ele disse, eu tenho compulsão alimentar porque eu acordo toda madrugada para comer, acordo 2 vezes na madrugada para comer, o cara tá dormindo e acorda para comer. E ele é um cara grande, tem a minha altura, tem 1,80, forte. Quando eu fui ver, o bicho comia pouquíssima proteína. Eu disse, olha, você está comendo pouca proteína e tem medo de gordura. E ele tinha até uma boa intenção de se alimentar bem, entendeu? Mas caiu na armadilha aí, de comer coisa fit, coisa light, diet, não sei o quê. Entendeu? De manhã era pãozinho integral com peito de peru de golpe.
Cancela a missão. Botei o bicho, Cancela a missão. botei o bicho para comer carne. Rapaz, ele disse que pela Resolveu. primeira vez, desde a faculdade, ele começou a dormir bem, entendeu? Por quê? Porque o Mas, corpo dele... Lipe, você tocou no negócio importante demais. Quando você fala que ele não comia proteína e ele não comia gordura, olha só que interessante. São os dois lugares onde tem mais micronutrientes interessantes para nós. Que é o que você falou, entendeu? Não é? Uhum. Justamente. Então, porque é uma coisa que eu insisto muito com o pessoal, é o seguinte, turma, nosso trato digestório não é um laboratório de bromatologia. Então, o que eu quero dizer com isso? O fato de estar na tabela dizendo que o vegetal XYZ tem os minerais A, B e C, não é mentira, ele tem. Só que o seu trato digestório vai conseguir aproveitar aquilo? Essa é a grande pergunta. Uhum. Outra coisa importante, os volumes. Quando você para comparar os volumes de micronutrientes de alimentos de origem vegetal e alimentos de origem animal, é até sacanagem. É uma É até piada. sacanagem. E aí a gente chega num ponto importante. Qual é a nossa necessidade de micronutrientes hoje? Ninguém sabe. Eu só sei que é muito maior do que o que está na DRI. Uhum. Ou RDI, recomendação de consumo diário, né? Ou Uhum. IDR. Tá. Aqueles volumes, vocês vão ver em alguns lugares, pessoal, recomendação diária de ingesta, tá? Tantos miligramas. Aquilo ali foi determinado há um tempão atrás, baseado fundamentalmente na sobrevivência. Uhum. Eu sempre falo, quem sobrevive é gado e galinha. A gente tem que viver, tá? Isso. A gente não tem que sobreviver, a gente tem que viver. Para viver com alta demanda de estresse, com alta demanda xenobiótica, porque a gente tem um monte de poluentes que ficam ao nosso redor e não adianta, pessoal, não adianta, não entrem na utopia que vocês vão controlar isso, porque vocês não vão, Difícil tá? demais. Não vão. Ah, mas vou morar no campo. Tem que ser longe para um cacete para você conseguir realmente. Isso. E você vai ter que abdicar de um monte de confortos da vida moderna que você não vai querer abdicar, tá? É. E para o nível de vida que a gente tem também, em termos de as demandas que a gente se impõe, não dá para a gente acreditar que a gente vai viver bem com aqueles teores de micronutrientes ali. É muito pouco. Então, por isso que entra tanto a comida de verdade, quanto aquela parte que eu defendo muito, que é a suplementação. Concordo. Não é? Inclusive, Adolfo, a parte. Quem garante que aquela, sei lá, que aquele alimento ali vai ter a quantidade de magnésio que ele está dizendo que vai estar? Geralmente é menos. Né? Tem isso Geralmente é também. menos. E além disso, né, Lipe, a gente hoje tem um entendimento bem melhor sobre os micronutrientes e seus tipos, por exemplo, os tipos dos sais dos minerais, que nos dá a oportunidade de usá-los especificamente para alcançar objetivos específicos. Então a suplementação, pessoal, feita de uma forma inteligente, não é vou comprar vitaminas ali, não, não. Feita de uma forma inteligente, ela faz uma diferença absurda na qualidade de vida de uma pessoa. Tá? Verdade. Eu gosto de tocar nisso, Lipo, porque a gente tem muitos colegas, amigos valiosos que trabalham com isso também, que ainda insistem na ideia de que se você tiver alimentação da forma A, B e C, você não precisa de suplemento nenhum. Eu nunca vou concordar com isso. Tá? Se você tem como usar aquele plus a mais ali, você tem que usar, pô. Eu também acho. Então a gente pode usar, traz benefício, né? Traz benefícios reais, isso é muito bom. Então, assim, cara, para ansiedade, inclusive, isso é muito bom. Porque eu tenho como ajudar meu paciente a fazer uma modulação neuroquímica usando suplementação. Então, além da alimentação, além de conseguir garantir ou tentar garantir tanto quanto possível que ele não fique com o intestino inflamado, para não ficar neuroinflamado de forma por tabela, eu também tenho muitos ativos que eu posso usar, inclusive alguns sais de magnésio, especialmente aí o treonato e o taurato, que vocês não vão usar sozinhos. Se alguém quiser usar, tem que estar prescrito, pelo amor de Deus, para a gente poder favorecer o controle dessas questões que envolvem ansiedade. Então, cara, Lipe, é um mundo, né, velho? Sim. Porque se a gente for pensar em tudo que a ansiedade interfere, então, a gente faz uma sequência de 5 lives só para falar disso. Verdade, verdade. E tem 455 pessoas nessa live aqui, Adolfo. Mais ou menos isso. Então, acho que todo mundo deve estar se perguntando: o que será que Adolfo usa para ansiedade?
Isso é Ah, eu? individual, isso é individual. Mas tem uma coisa que eu posso dizer que eu uso para ansiedade. Sabe o quê? Ah, Música. rapaz, meu violão tá aqui do lado, inclusive, eu gosto. Música é bom para. Outra coisa que é bom para ansiedade, meu Xbox é muito bom Também é para bom. ansiedade. Entendeu? Eu uso essas coisas. História em Eu, quadrinho. e o pessoal deve estar rindo e achando que é mentira, mas isso aí é manejo de estresse, entendeu? Cada um tem seu jeito. Tem gente que gosta de ler, tem gente que gosta de olhar pra praia, tem gente que gosta de tocar violão, tem gente que gosta de jogar videogame, né? Cada um tem seu. O Lipe, eu tenho falado muito com meus pacientes sobre uma coisa que a gente via quando era criança, no meu tempo, Hum, tá? hum, Antigamente, sempre a mãe, a avó, a tia, sei lá, em geral, era uma das matriarcas ou uma das líderes, né, femininas da casa. De noite ela tinha novela dela, que uhum, ela queria assistir, ninguém enchesse o saco dela, que ela ia até aquele tempo que era dela, ninguém perturbasse a vida dela. uhum, Assim como, em geral, na época, né, o avô, o pai ou o tio de manhã, ele queria tomar um cafezinho, fumar um cigarro e ler o jornal. uhum. E ninguém enchesse o saco dele para ele fazer aquela coisinha que era dele. Isso eu falo, pessoal, uma coisa do tempo, da época, que era assim, tá bom? Para ninguém depois encher meu saco falando, tá sendo sexista, que diz que a mulher faz isso ou não faz aquilo. Eu tô falando de uma coisa que era um hábito quando eu era criança, tá? Uhum. Beleza. Então, assim, esses tempinhos, Lipe, próprios, pessoais, isso é muito importante, cara, Eu concordo, concordo. sabe? É muito importante. Então, eu lembro do tempo que eu era casado, eu estava passando por um tempo assim, ultra estressante. Tá? Eu me lembro que minha ex-mulher, na época, ela falou: nunca mais você ligou seu videogame. Aí eu fiz: eu tô sem tempo. Ela Uhum. fez: não, faz assim. Todo dia, agora que eu chegar em casa, de noite, você vai tirar 20 ou 30 minutos para ligar, mexer nele, mesmo que você não jogue, mesmo que você não faça nada. Uhum. Se força isso durante um tempo, depois você me fala. Cara, com a semana fazendo isso, eu já estava melhor. Mas é verdade. Quando eu tô Então mais era uma coisinha cansado. que me agradava, entendeu? Uma coisinha que me agradava, que me dava aquela, sabe, aquele alíviozinho. Então, pessoal, vocês busquem as suas coisinhas do dia a dia, não precisa ser nada complexo, não precisa ser nada caro, sabe? Às vezes até uma conversa, às vezes até uma oração, um momento de oração que você vai Isso, fazer, isso. certo? Mas se isso te atender dessa maneira, cultive, não perca, porque são coisas realmente importantes que fazem falta, viu? Violão. Quando eu tô assim mais cansado, estressado, sento ali, eu toco três musiquinhas, Belchior, Zé Ramalho e tchau. Rapaz, ó, vai lá uma coisa pra vocês. Vocês percebem o nível do elemento? Quando ele fala três musiquinhas, Belchior e Zé Ramalho. Olha, esse E filho do cão aí, às vezes se Metallica eu ele também toca gosto. Belchior e Zé Ramalho, não é três musiquinhas, ele sabe tocar violão para um cacete, porque eu nunca nem consegui chegar próximo, tá? Então faz o seguinte, você toca Belchior e Zé Ramalho, eu vou ouvir o Massacration Eu cantando gosto. Ivo Gosto também. Papagaio Gosto também. e vou ficar tocando Sabão Cracrá no meu violão aqui, que fica mais tranquilo. Gosto também. Massacration é difícil tocar Massacration, viu? Cara, pior ainda é cantar, velho. Você tá É, doido? os caras são bons, os caras são Os bons. caras são bons. Muito bom, Deus. Muito bom, cara. Ah, legal. Acho que a gente conseguiu falar um bocado de coisa, né, Adolfo? Aqui? Acho que sim. Quem quiser Rapaz, saber mais, pode perguntar pra gente, pessoal. Manda mensagem no direct que a gente responde assim que possível. Eu sei que o Felipe responde, eu também tento responder o mais rápido que eu posso. Às vezes não é sim. tão rápido, desculpa, mas é o que dá, né? É. E, poxa, falamos um bocado, né? Alguém botou alguma pergunta aí, Felipe? Não, botaram não. Botaram não. Aqui não chegou não. Então, Mas, ó, já fica um convite para uma próxima live, viu, Adolfo? Já tenho até um tema que eu vou falar em off, pra gente fazer outra. já tá aceito, a gente só vai definir a data. Beleza, combinado. Beleza? Cara, Beleza. que bom estar com você de novo aqui, Lipe. Fiquei muito feliz, tá? Que é isso, Muito bom mesmo. eu que Saudade de fazer agradeço. uma live junto. A gente Eu que vai ter live dos agradeço. Cavaleiros mês que vem, não é isso? Mês que vem tem uma, mês que vem tem uma. Mês que vem tem uma. Pessoal, então vamos se preparando que mês que vem tem live dos Cavaleiros. Ô Manu, bom te ver aqui, meu anjo, viu? Mês que vem tem live dos Cavaleiros e. Você sabe qual vai ser o tema, Lipe? Rapaz, ainda não. Vamos lá, vamos jogar lá no grupo. Vamos jogar lá no grupo Bora pra ver qual ver. é. Vamos ver qual é, vamos ver o que que dá. Sei que a gente vai dar risada, então. É, vai ser boa.
Adolfo, pois Tá bom. agradeço aqui pelo conhecimento. Uma hora do seu tempo aí, né? Que eu sei que a correria do dia a dia como é que é. Eu agradeço por ter aceito o convite. Oi, Beleza? irmãozão. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço a todos vocês que nos ouviram aí, essa hora e pouco das nossas groselhas, da nossa risada. Muito obrigado a todos e até a próxima, viu? Até a Beijo grande. próxima. Valeu. Tchau, Boa tchau. noite. Tchau. Boa.